Doutor Olavo Correia, antes de mais, deixe-me agradecer-lhe em meu nome, em nome do Abilionet, também em nome do ISCTE e do IPPS, o tempo que tomou para participar nesta sessão. Eh, eu propunha que começássemos por olhar o quadro macroeconómico de Cabo Verde, o quadro em que está assente o exercício orçamental para o próximo ano. Olhando para os principais indicadores desse quadro macroeconómico, Cabo Verde apresenta, digo eu, um desempenho orçamental francamente positivo, ou prepara-se para ter um desempenho orçamental francamente positivo em 2025, o crescimento acima de 5%, uma previsão de inflação relativamente baixa, entre os 1% e os 2%, um déficit também controlado nos 3% e uma dívida pública também ligeiramente acima dos 100% do PIB. Olhando para estes valores, quais é que são os principais desafios da proposta de orçamento para o próximo ano? Muito bem, muito obrigado por esta distinta oportunidade. Bem, o quadro macro cabo-verdiano é sempre um quadro exigente, tendo em conta as vulnerabilidades, mas também as especificidades de um pequeno estado insular arquipelágico, sobretudo neste contexto também geopolítico, geoestratégico, instável, inseguro, incerto, imprevisível. Por isso, perante este quadro internacional de incerteza, nós temos de ter um foco particular em relação à promoção da estabilidade, da previsibilidade e da confiança em Cabo Verde. E nós temos trabalhado desde há vários anos em relação à criação deste quadro. Um quadro que permita que nós possamos crescer de forma sustentada. Nós hoje crescemos à volta de 5% ao ano, mas assim como é a exigência que se coloca em relação ao continente africano, eu penso que a exigência também é mesmo em relação a Cabo Verde. Nós precisamos duplicar o potencial de crescimento das nossas economias, porque caso contrário não estaremos em condições de criar os empregos qualificados, bem remunerados, que os jovens cabo-verdianos, jovens africanos demandam todos os meses e todos os anos. Mas, ainda assim, nós crescemos muito acima da média da África subsaariana, que cresce à volta dos 3%, nós crescemos acima dos 5%. Cabo Verde é um país que tem tido uma história de inflação baixa. Não é? Nós temos uma inflação historicamente entre 1% e 2%. Só durante a pandemia da Covid-19, com todos aqueles solavancos que resultaram do aumento de preços de produtos energéticos, mas também de toda uma ruptura na cadeia de distribuição, os preços aumentaram muito, mas já voltamos à normalidade, uma inflação próximo ano entre 1% e 2%. O déficit orçamental em Cabo Verde está a situar-se entre 2% e 3%, portanto, dentro de um patamar que consideramos ser de sustentabilidade, portanto, abaixo dos 3%, o déficit orçamental, e nós estamos a atingir até um saldo primário positivo. A dívida pública, que era em 2022 a volta de 140% do PIB, hoje ela está à volta dos 110% do PIB, 2025 deve ficar à volta dos 105% do PIB, e nós queremos que até 2026 possamos atingir valores à volta dos 100% ou até inferior a 100% do PIB. O desemprego está a diminuir-se, portanto, nós temos estado a registrar um desemprego à volta de um dígito, à volta de 8%. Nós precisamos consolidar essa taxa e depois garantir o seu abaixamento, a sua redução nos próximos anos. E, portanto, uma taxa de desemprego à volta dos 8%. É claro que este quadro é bom. Este quadro garante três coisas importantes. Primeiro, garante um país que tem um PEG fixo em relação ao euro. Digamos, desde 1998, Cabo Verde tem um PEG fixo em relação ao euro, o que nos coloca num patamar de estabilidade cambial. Dois, Cabo Verde é um país que tem uma moeda convertível em relação ao euro e em relação às demais moedas internacionais. Cabo Verde tem uma moeda convertível. E, em terceiro lugar, Cabo Verde é um país que garante a todo o tempo livre circulação de capitais. A circulação de capitais entre Cabo Verde e o exterior e entre o exterior e Cabo Verde, ela é livre. Significa que não existem restrições burocráticas, administrativas, nem intervenção de nenhuma entidade administrativa para autorizar uma operação de transferência de capital, salvo os controlos bancários que devem acontecer. Isso é para nós importante, porquê? Porque isso reforça a confiança. Quando alguém coloca, digamos, a sua poupança em Cabo Verde e quer repatriar-se, e querer repatriar essa poupança,
pode fazê-la a qualquer momento. Quando alguém investe em Cabo Verde e tem os seus dividendos, pode repatriá-lo a qualquer momento. Portanto, isso é muito importante para reforçar a confiança nos investidores, naqueles que investem em Cabo Verde e naqueles que colocam a sua poupança em Cabo Verde, sobretudo a nossa diáspora, não é? Que coloca a sua poupança em Cabo Verde, é moeda nacional e moeda estrangeira, mas que sabe que nós garantimos a todo o tempo livre circulação de capitais. Isso é possível com um quadro macroeconómico e macrofiscal estável, previsível, equilibrado e controlado. Portanto, este é um ativo da mais elevada importância para Cabo Verde. Estabilidade, confiança e previsibilidade macroeconómicas. O Sr. Vice-Primeiro-Ministro já falou dos desafios geoestratégicos. Nós temos boa parte da Europa Central em recessão, com o espectro da austeridade a tornar-se uma realidade. Apenas como exemplo, em França foram já apresentadas medidas de alguma dureza e de alguma austeridade. Temos uma guerra sem fim à vista na Europa, a ameaça de um conflito regional no Médio Oriente. Em que medida é que estes ventos de instabilidade podem vir a influenciar a economia cabo-verdiana? Em primeiro lugar, nós somos um país aberto ao turismo. Recebemos por ano mais de 1 milhão de turistas hoje em Cabo Verde. E são essencialmente turistas europeus. Isso significa que se houver uma contração económica na Europa forte, ou questões que têm a ver com a segurança, que possam impedir a circulação de pessoas, isso é para nós uma situação muito difícil, porque praticamente toda a nossa base de criação de empregos e de tributação sobre a despesa assenta, digamos, nessa captação de turistas que procuram Cabo Verde todos os anos. Portanto, por aí já podemos ter consequências difíceis de gestão. Em segundo lugar, somos um país que tem ainda um perfil de produção ao nível da energia, e depois precisamos de energia para produzir água. Temos um perfil de produção de energia que depende muito da importação de matérias-primas e de produtos fósseis que vêm no exterior. Portanto, se houver, digamos, uma estabilidade internacional e com impactos ao nível do aumento de preços dos produtos energéticos, derivados, por exemplo, de questões que têm a ver com a logística de distribuição, ou mesmo com a estratégia, isso vai ter um impacto direto na economia cabo-verdiana. Vai fazer aumentar o preço da energia e depois nós precisamos de energia para produzir água, seja água para a rega, como também água para a irrigação. Ou seja, isso vai implicar uma escalada de preços dos bens energéticos, mas também da água, o que vai depois ter uma consequência em relação ao preço de todos os mais bens em Cabo Verde, pela ver a inflação. Por outro lado, nós também dependemos muito da nossa diáspora. A nossa diáspora, só em termos de poupança, no sistema financeiro cabo-verdiano, ela representa 60% dos depósitos totais do sistema financeiro cabo-verdiano, os depósitos imigrantes. Isso significa que, se houver uma recessão económica forte na Europa, que possa, digamos, atingir o rendimento disponível da nossa diáspora, isso tem um impacto direto na estabilidade do sistema financeiro em Cabo Verde e na nossa capacidade em matéria de, digamos, ter uma balança de pagamentos equilibrada pela via da entrada das remessas dos imigrantes. Mas, ao mesmo tempo, também, nós dependemos muito do investimento direto estrangeiro, sobretudo da Europa, dos europeus, em todos os domínios, do turismo, na economia azul, nas pescas, no setor da água, do saneamento, da energia. Então, se houver uma contração económica forte na Europa, isso terá também uma implicação direta em Cabo Verde ao nível dos investimentos diretos estrangeiros. Então, estamos a ver que Cabo Verde depende muito do exterior. Isso significa que, se houver uma contração económica forte na Europa, ou uma escalada de preços dos bens energéticos, isso terá uma implicação direta na economia cabo-verdiana. Por isso nós queremos que isto não venha a acontecer. Já temos os riscos devidamente identificados, temos alguma folga para gerir as consequências, digamos, dessas eventualidades, mas, como é óbvio, o nosso equilíbrio macro é frágil. Cabo Verde é um país ainda muito vulnerável aos choques externos, às alterações climáticas, as alterações do ponto de vista da evolução do cenário macroeconómico internacional. Portanto, qualquer situação que possa perigar a estabilidade internacional em termos macroeconómicos e em termos económicos tem uma implicação direta em Cabo Verde, seja positiva em momento de expansão, como também negativa em momento de restrição, de recessão ou até de instabilidades políticas ou geopolíticas. Por isso nós torcemos para que o mundo continue a ser um mundo de paz, um mundo de estabilidade,
e para que o mundo continue a percorrer uma trajetória de crescimento económico, porque isso é bom para o mundo e é bom para Cabo Verde. Diria que é um desejo partilhado por todos. Dr. Olavo Correia, olhando agora para a situação interna, como é que alguém que está a preparar um orçamento do Estado para o próximo ano resolve a equação da receita numa economia com a dimensão da de Cabo Verde, uma economia que tem rendimentos médios relativamente baixos? Onde é que se vai buscar receita? Eu acho que é uma questão muito importante para a África e para Cabo Verde. E a questão é como é que nós podemos mobilizar mais recursos endógenos. O continente africano não tem futuro, e Cabo Verde também não, seguramente, se continuar a ser um continente pedinte ou um país pedinte. Portanto, essa abordagem como nós conseguiremos uma estratégia para transformarmos a África e Cabo Verde numa lógica de donativos ou apoios concessionais, penso que é uma estratégia errada, perniciosa e bloqueadora do nosso desenvolvimento. Não tenho dúvidas nenhumas quanto a isto. Nós temos capacidade, sim, em África e em Cabo Verde, para mobilizar muitos mais recursos endógenos e para irmos aos mercados de capitais para financiarmos as nossas necessidades. Repare que hoje, Cabo Verde, nós cobramos qualquer coisa como 20% do PIB em termos de receita dos impostos. Nós temos o potencial para chegar a 30%. Mas é preciso coragem para tomarmos medidas transformadoras, nomeadamente ao nível do combate à informalidade. Nós temos muita gente nos nossos países, em Cabo Verde e em África, que mesmo tendo rendimentos, não paga impostos. Não paga impostos, alegando sempre uma razão para não pagar impostos. Mas todos devem pagar impostos, em função do seu rendimento. Se nós queremos mais e melhores estradas, mais e melhores portos, aeroportos, tudo de primeiro nível, temos de pagar. São os contribuintes, as empresas cidadãos que pagam. Pagam em termos correntes com impostos presentes, ou então o Estado vai à dívida, mas a dívida é também um imposto futuro, porque a dívida tem de ser paga. Portanto, se não houver crescimento económico, não haverá capacidade para pagarmos a dívida. Ou seja, a dívida é e tem de ser entendida como sendo um imposto futuro. Ou seja, nós temos de fazer um trabalho para formalizar a economia, combater a fuga, a fraude e a evasão fiscais, combater a saída ilícita de capitais em África, e nós temos muitos recursos para mobilizar, não tenho dúvidas quanto a isto, endógenos. E depois usar a transformação digital, o blockchain, a inteligência artificial, a desmaterialização, para podermos ter acesso à informação económica total na economia e podermos cobrar impostos a todos. Se todos pagarem, cada um vai pagar menos. E usando as tecnologias de informação e comunicação, como a inteligência artificial, o blockchain, a tecnologias cloud e tudo aquilo que hoje o mundo nos coloca à disposição para otimizarmos a gestão das informações, conseguiremos seguramente aumentar de forma substancial os recursos endógenos. Repare que nós em Cabo Verde, hoje financiamos o Orçamento do Estado com mais de 82% com impostos. Portanto, tem havido uma alteração substancial. Em 2016 cobrávamos 40 milhões de contos de impostos. Hoje cobramos 80 milhões de contos de impostos. O dobro. Mas ainda temos um espaço grande para crescer. Eu estou apostado, enquanto Ministro das Finanças, para crescermos e conseguirmos atingir 100% de financiamento do orçamento com recursos endógenos, e tudo aquilo que vem no exterior é para o investimento no CAPEX e para criar valor na economia e não para financiar, digamos, o funcionamento do Estado, da máquina do Estado e do seu orçamento. Impostos nunca é uma medida popular. Dr. Olavo Correia, e taxar decididamente o turismo nas ilhas pode ser uma solução também para a receita? Se nós conseguirmos hoje alargar a base tributária, racionalizar os incentivos, teremos as condições de baixar a incidência, ter uma taxa moderada que todos pagam, mas garantir o nível de impostos que precisamos
para termos um orçamento equilibrado e para financiarmos as nossas necessidades de desenvolvimento. Esta é a nossa visão em relação à gestão tributária. E depois, tornar a administração tributária uma administração tributária inteligente, que use a informação, que troca a informação, que acede a informação, que tem todos os dados a serem geridos de forma inteligente para podermos otimizar e maximizar a cobrança de impostos no quadro daquilo que a lei dispõe. Eu penso que quanto mais incentivos tivermos, mais isenções, menos transparente será o sistema, mais complexo de gerir, precisaremos de uma máquina fiscal mais pesada e depois é menos previsível para o investidor e para os contribuintes. Então a ideia é um quadro fiscal simples, taxas flat, moderadas, sistema simples, base tributária alargada e o mínimo possível de incentivos e de isenções fiscais para que o sistema também possa garantir o nível de cobrança que o país precisa para o seu desenvolvimento. Esta é a nossa visão, que estamos a implementar progressivamente. Eu espero que daqui a 7, 10 anos possamos chegar, digamos, ao pleno em relação a essa visão, que é ter um sistema tributário simples, taxas moderadas e uma base tributária alargada e com o mínimo de isenções e de incentivos possíveis para que o sistema económico funcione com base na criação de valor, não é? Com base naquilo que são os elementos de competitividade que o país oferece, como qualidade de mão de obra, não é? Como capacidade para nós conectarmos com o mundo e com o nosso continente, não é? Qualidade de serviço que nós prestamos e não com base numa mão de obra barata e não com base num leque de incentivos fiscais que muitas vezes são contraproducentes e são contraprodutivos para aquilo que nós queremos para as nossas economias. Sr. Vice-Primeiro-Ministro, vamos a uma nova fase desta nossa conversa. Pedir agora que nos focássemos no contexto do desenvolvimento sustentável em Cabo Verde e também na inovação em políticas públicas, políticas que podem vir a ser vistas como alavancas para a transformação do país. Como é que este exercício orçamental para 2025 cumpre os objetivos do desenvolvimento sustentável? Olha, nós temos o desafio em África de duplicarmos o nosso potencial de crescimento nos próximos tempos. Passar do crescimento de 3, 3,5% para um crescimento de 7% ao ano durante 4 décadas. Se não conseguirmos isto, dificilmente poderemos transformar o nosso continente. E a questão que se coloca é onde podemos mexer, onde podemos atuar, os chamados ponteiros, para nós atingirmos esta duplicação do potencial de crescimento das nossas economias. E temos 5 áreas fundamentais em que os orçamentos deste ano, 2025 e seguintes, devem tomar como sendo áreas prioritárias. Primeira questão fundamental para Cabo Verde tem a ver com as conectividades e mobilidades. Cabo Verde tem de ser um país conectado consigo próprio e conectado com o mundo, e temos de ter um bom sistema, um bom nível de serviço ao nível de transportes terrestres, transportes aéreos, transportes marítimos, ao nível nacional e internacional, ao nível da conectividade tecnológica e conectividade humana. E nós temos de investir os recursos todos que temos e mobilizar a nível internacional para garantirmos uma excelência ao nível da qualidade de serviço nestes setores todos que quiser referir, para melhorar as conectividades e as mobilidades. Aliás, todo o novo pacote da MCC, este terceiro pacote regional, vai ser canalizado para as conectividades e as mobilidades. Uma prioridade essencial. E temos de investir no CAPEX, nos meios de transportes, na governança, no quadro legal, na monitorização para atingirmos a excelência. Em segundo lugar, ação climática. Ação climática orientada para 3 pilares fundamentais. Primeiro, transição energética, mais energia eólica, mais energia solar, mais hidrogênio verde. Segundo, mobilidade elétrica, todo o sistema de transportes ancorado na mobilidade elétrica. E, em terceiro lugar,
uma economia circular, ou seja, trabalhar para termos uma economia circular e uma economia descarbonizada daqui até 2050. E como sabem, nós em Cabo Verde temos uma energia que é muito cara, uma energia que é suja, poluente e uma energia que depende muito de fontes externas. E a única forma que nós temos de atingirmos uma energia mais barata, mais limpa e menos dependente de fontes externas é nós acelerarmos a agenda em relação à transição energética. Então, esta agenda aqui tem de ser prioritária e temos de injetar recursos para nós aumentarmos aqui a penetração das renováveis e para alterarmos o nosso perfil de produção energética em Cabo Verde. Em terceiro lugar, muito importante, tem a ver com o capital humano. Capital humano, mas também numa lógica holística. Precisamos do capital humano bem formado, bem qualificado, bem preparado para atuar em todos os setores da atividade económica. Um capital humano altamente produtivo e altamente eficiente. Mas para que isso aconteça, temos de investir na educação, na formação, na saúde, que é muito importante, mas também em fatores de inclusão social, para garantirmos o acesso à educação a todos, o acesso à saúde a todos, o acesso à água potável. Portanto, a aposta no capital humano, numa lógica holística, é da mais elevada importância para o futuro de Cabo Verde. E, portanto, o Orçamento do Estado também tem de dar resposta a esta necessidade. Em quarto lugar, nós precisamos diversificar a economia cabo-verdiana. Nós não podemos continuar a ter uma economia ancorada na monocultura do turismo. Para além do turismo, e com o turismo, e através do turismo, temos de apostar na introdução da economia azul, da economia digital, das indústrias criativas, temos de apostar no setor financeiro, na economia da saúde, que inclui também o setor farmacêutico. Temos de continuar a apostar na economia verde, na agricultura voltada para o mercado turístico. Ou seja, termos uma economia mais resiliente, mais criadora de oportunidades. E para isto, existe um requisito essencial: o setor privado. É o setor privado que faz a economia, que está na economia azul, está na economia verde, está na economia digital, está nas indústrias criativas, está na transição energética, na ação climática e em todos os domínios. Então nós temos que ter um ambiente de negócios e um clima de investimentos que é capaz de atrair o investimento interno de nacionais, o investimento da nossa diáspora e o investimento de investidores estrangeiros, de pequeno, de médio e de grande porte, para compormos um tecido económico forte. Isto exige estabilidade, previsibilidade e confiança. E um bom ambiente de negócios e um bom clima de investimentos. E por último, em quinto lugar, a governança e a liderança. Mas numa lógica de coligação de lideranças. Porque o que nós queremos é transformar Cabo Verde e transformar o continente africano. Por mais dinheiro que tenhamos, se não houver uma liderança transformadora, uma liderança visionária, uma liderança corajosa, uma liderança que é capaz de entregar resultados, de mobilizar os talentos, de alimentar os motores permanentemente, não conseguiremos lá chegar. É apostar lá onde nós podemos fazer a diferença. Criar aqui um campo e um corredor que possa permitir que Cabo Verde e o nosso continente possa duplicar o seu potencial de crescimento. E termino aqui com um aspecto muito importante. Eu acho que nós temos muitos desafios em África. Alterações climáticas, crise da dívida soberana, questões a ver com a paz, questões geopolíticas, a crise da pobreza. Mas, se nós não conseguirmos criar empregos para os jovens africanos e para mulheres africanas, continuar a haver 20 milhões de jovens e mulheres africanas todos os anos a ir para o desemprego, sem oportunidades, a África não terá paz. Vamos continuar a ver a imigração forçada, instabilidades políticas,
golpe de Estado e a perpetuação da pobreza. Então nós temos de colocar um foco na criação de empregos qualificados e bem remunerados para os nossos jovens nos nossos países, no nosso continente. Porque a única forma de nós mudarmos, digamos, o quadro que nós temos hoje em África. E, portanto, a criação de empregos qualificados e bem remunerados e de oportunidades para os nossos jovens, para as nossas mulheres, é da mais elevada importância para estabilizar o nosso continente. Tanto mais que, daqui até 2050, 25% da população mundial será africana. O mundo é, a cada dia, cada vez mais africano. E, portanto, uma África instável não será apenas um problema, um desafio para o continente africano, será um problema grave e um desafio para todo o mundo. Então nós temos de apostar, nossos parceiros, na criação dessas oportunidades. E essas oportunidades só podem ser criadas de forma sustentada com mais setor privado, com mais investimento. Por isso é que no nosso orçamento temos 3 conceitos fundamentais. Primeiro, investimentos públicos e privados. 2, empregos. Não há empregos, criação de empregos sem investimentos praticamente privados. E inclusão, mas inclusão pela via do emprego e pela via do rendimento. Ou seja, investimentos, criar um quadro para termos investimento público e privado adicionalmente. Investimentos criam empregos e através do emprego e do rendimento nós conseguiremos garantir a inclusão, a estabilidade e o desenvolvimento do nosso continente, mas também de Cabo Verde. Por isso, para mim, este é um dos maiores desafios que temos à nossa frente. Como capitalizar, como mobilizar o setor privado para investir no nosso continente e em Cabo Verde e para criar os empregos que os jovens demandam no mercado cabo-verdiano e no mercado africano, todos os meses e todos os anos. Sr. Vice-Primeiro-Ministro, obrigado. Vamos agora para mais uma nova fase. Passo a palavra ao Abílio Neto, ele é analista político, também comunicador, e vai pegar a partir de agora na condução desta entrevista com outros temas. Abílio. Obrigado, Paulo. Boa tarde, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Boa tarde. É com muito gosto que estou, enfim, aqui nesta conversa e nesse diálogo tripartido, mas agora estava mais interessado em fazer uma abordagem que tem mais que ver com o evento que nos traz aqui, que nos está a permitir ter essa conversa tripartida. Ele próprio também um evento tripartido, enfim, que envolve o Estado cabo-verdiano, envolve a Propalop, envolve também o SCTE, cada um com as suas características, mas trazendo essas perspectivas diferentes para tentar criar centros de excelência em Cabo Verde e para Cabo Verde e para os cabo-verdianos, sobretudo. De que forma programas como este, enfim, que resultam desta parceria tripartida, como disse, entre uma multilateral, entre uma instituição académica estrangeira muito reputada, com um governo do país africano também com muito boa reputação, em que medida ou de que forma programas destes contribuem ou estão a contribuir para a qualificação do capital humano, que muito valorizou, cabo-verdiano, e para a solidificação, sobretudo, do team building dentro da administração pública de Cabo Verde. Eu sou daqueles que defendem que o nosso continente, e Cabo Verde está incluído dentro desta perspectiva, antes de líderes fortes, o nosso continente precisa de instituições fortes. Instituições perenes, bem governadas, bem lideradas, servidoras, que prestam contas, que são auditadas e auditáveis e que são responsáveis em relação àquilo que é sua obrigação entregar ao país e ao continente. Mas isto não é algo que resulta do acaso. Temos de investir. Temos de investir nas pessoas, investir no quadro jurídico e investir também na criação de instituições que possam ser o garante da boa governação. Eu acho que esta intervenção partilhada entre Propalop, SCTE
e os demais países que fazem parte deste projeto, nomeadamente Cabo Verde, têm como objetivo garantir a promoção de instituições qualificadas e preparadas para uma boa governação pública. Para uma governação pública servidora, inteligente, transparente, comprometida com a transformação dos nossos países e também do nosso continente. Repare que nós, em África, esta é a minha visão, podemos comprar do exterior bens, equipamentos, podemos ter donativos, empréstimos constitucionais, mas há uma coisa que só nós e só nós compete fazer, que é liderar o nosso desenvolvimento com estratégias e ter uma capacidade para implementar a nossa estratégia, a nossa visão. Isto requer instituições nacionais. Não há ninguém que consegue fazer isso por nós. Isso só a nós compete fazer. E, portanto, o que nós estamos a fazer aqui é investir nas instituições. Investir nas pessoas que fazem parte das instituições, para que elas estejam preparadas para assumir as suas responsabilidades ao nível estratégico, para construir a visão, e ao nível operacional, para implementar a visão de forma perene, persistente, consistente, estável, até atingirmos a transformação. E essas instituições, na minha perspectiva, não devem ser governadas numa lógica de partidos políticos. Devem ser governadas numa lógica de meritocracia. O grande problema dos nossos países é que as instituições mudam de 5 em 5 anos. Sempre que há uma mudança política, temos que é quase que uma revolução, né? Uma hecatombe nas instituições. Muda tudo. Mas um país não pode estar a recomeçar a cada 5 anos, ou a cada 10 anos, com novos dirigentes, nova cultura, nova visão. É impossível. Não se pode mudar a educação em 10 anos, não se pode mudar a saúde em 10 anos, não se pode mudar um quadro institucional forte com mudanças permanentes. É impossível. Instituições perenes têm que ter governança, como é óbvio, e devem ser perenes, estáveis, sólidas, servidoras. E as pessoas que lá estão não podem estar a servir partidos políticos, têm de estar a servir o país, a nação, as pessoas, as empresas. E criar essa cultura, para mim, é a maior reforma que nós podemos fazer no nosso país. Este programa de Prepalop, com Esquité, visa isto. E eu tenho notado em Cabo Verde uma mudança. Nós temos que reforçar as instituições, ter mais critérios de transparência, estarmos alinhados com as melhores práticas internacionais em matéria de boa governação, procurarmos disseminar a informação e estarmos em linha com aquilo que de melhor existe hoje a nível do mundo, portal da transparência, Sistema Nacional de Investimentos, compras públicas eletrónicas, Banco do Tesouro, fatura eletrónica, autofaturação eletrónica. Ou seja, nós temos de procurar internalizar no nosso país aquilo que de melhor existe no mundo inteiro. E essa parceria e essa interação com a Esquité e ao nível do Prepalop permite-nos lá chegar. Eu estou a ver mudanças em Cabo Verde visíveis na decorrência deste programa e, por isso, eu reputo da mais elevada importância para o nosso país. Assim como nós investimos em estradas, portos e aeroportos. Não é? É mais importante investirmos nas instituições, porque são elas que depois fazem a diferença, ao nível da governança, mas ao nível da implementação das medidas de políticas públicas que fazem a diferença e que são molas impulsionadoras para o efeito transformativo que nós queremos impor nas nossas economias em Cabo Verde, mas também nas economias africanas. Muito interessante o que acabou de dizer, e isso também é noção, de propósito que nós temos aqui nesta conversa, de estender também experiências, enfim, de outros países,
a este evento, mas, fundamentalmente, estando centrado em Cabo Verde, há aqui algumas coisas que me ocorrem perguntar. Como assegurar o alinhamento, ou seja, a ligação deste programa, nós temos aqui esse programa tripartido, com instituições académicas e de formação profissional cabo-verdianas. Eu sei que, e disse bem há bocadinho, que é obrigatório internalizar esse tipo de centros de competências, estes momentos de competências, a criação de maior qualificação e de excelência. Mas como fazer essa ponte para trazer as instituições académicas e de formação profissional cabo-verdianas, algumas delas, como a Escola de Negócios e de Governação, que já existe na Universidade de Cabo Verde, como trazê-los também para tornarem-se envolvidas ou partes envolventes nesse processo de formação de excelência ou de pós-formação para a administração e para a gestão administrativa. Estou de acordo que este é o diferencial, porque nós não estamos aqui a falar de um programa pontual. Estamos a falar de um programa de mudança. Um programa de mudança tem que ser um programa que é assumido e internalizado. Por isso que eu falei dessa coligação de lideranças. Não é? Então, nós temos que pôr e garantir o alinhamento entre o governo, o programa, ou os governos, o programa, ir para lá, voltar para as finanças públicas, mas também as instituições de formação, as universidades, as escolas de formação, para criarmos aqui programas conjuntos e perenes. Eu estou muito de acordo com isto. E garantir que nós tenhamos aqui uma continuidade no processo. E que também um conjunto de instrumentos possam perpassar as instituições de formação. Eu acho que nós temos de garantir uma coligação de lideranças em que os reitores, os diretores, o governo e o programa, juntos podemos sentar e criar aqui programas conjuntos que possam promover a perenidade da formação, visando aquilo que nós queremos atingir, que é ter instituições qualificadas para nós garantirmos aqui a transformação. Não podem ser programas numa lógica de silos. Não é? Nós temos de garantir aqui aquilo que eu chamo de interoperabilidade, parcerias, para podermos amplificar o impacto, ganhar escala, porque só com a escala e com velocidade podemos transformar. E, portanto, se for apenas uma entidade, um programa, por mais boa vontade, por mais dinheiro que querem injetar, não será suficiente. Nós temos de fazer aqui parcerias para alargarmos o impacto, envolvendo cada vez mais as universidades, as unidades de formação profissional, as demais entidades de investigação que trabalham nesta área, a nível nacional e internacional, para garantirmos aqui a perenidade da formação nessas áreas, que é o único garante do efeito de transformação. Por isso, eu acho que nós temos a obrigação, também enquanto governo, de liderar isto, pôr os líderes na mesa para construirmos aqui aquilo que eu chamo de coligação de lideranças para fazermos acontecer. Juntos, em parceria, colocando todos os recursos na mesma mesa, amplificando o impacto e acelerando a execução dos programas para que possamos atingir os resultados com maior implicância e no espaço mais curto possível de tempo. Portanto, aqui a minha sugestão é investirmos na coligação de lideranças e depois, investindo nisto, o resto acontece. O resto depois é a implementação da visão conjunta que viermos a construir sobre a forma de continuarmos de forma perene com este programa em Cabo Verde e ao nível dos PALOP, porque eu penso que um programa, para ter impacto, tem de ser perene, permanente, constante. E estamos permanentemente a adaptar com novos conteúdos, melhores conteúdos, não é? Mas permanentemente para nós garantirmos aqui uma qualidade perene das instituições, é o melhor investimento que podemos fazer. Para ir terminando, um conceito que é um conceito que é fundamental hoje, na minha perspectiva, que é o da confiança. Nós estamos aqui no âmbito dos últimos pilares que acabou de anunciar o privado, portanto, tentar, o máximo possível, deixar que o tecido empresarial faça o seu trabalho,
acabou de elucidar sobre aquilo que é o quinto pilar, a governança e a liderança. Mas voltando ao quarto pilar, o setor privado, sendo também ministro do Fomento Empresarial, é preciso não esquecermos disso, há aqui uma articulação que eu acho que é absolutamente necessária, que é, porque esse programa, o programa que nós estamos aqui a falar, é um programa de vertente marcadamente pública. Portanto, nessa perspectiva, quando todos os nossos países estão fundamentalmente a tentar criar o máximo possível de business schools, ou de escolas de negócios, muitas delas privadas, com caráter um pouco diferente da ANG, da UNICV, quando isto tudo está a acontecer, como criar articulações no sentido de melhor, com base na educação e outra vez na criação de competências, de qualificações, na perspectiva desse quarto pilar, o pilar do setor privado. Como trazer também as escolas de negócio, as associações empresariais para esse desígnio, diria eu. Olha, eu entendo que este é um aspecto muito importante. Porque normalmente quando falamos da transparência, da boa governação, do combate à corrupção nos nossos países, nós olhamos só para o público. Esquecemos do privado, isso tem razão, tem absoluta razão. Esquecemos do privado. Os privados também precisam da boa governação, da boa liderança, de uma cultura anticorrupção, da prestação de contas, porque uma empresa não é uma entidade privada, unipessoal do seu dono. Uma empresa é uma instituição da mais elevada importância para a comunidade, porque uma empresa tem créditos bancários, uma empresa tem colaboradores, uma empresa tem fornecedores, uma empresa trabalha no território. Portanto, uma empresa é uma entidade com relevância pública que tem de garantir boa governação, transparência, accountability, prestação de contas, assim como nós exigimos do setor público. E tem de ter também boa governança e boa liderança. Portanto, eu acho que esse tema da governança, da boa governação, é um tema que perpassa o público, mas que tem de atingir o setor privado. E temos de trabalhar em parceria com as agremiações empresariais, com as escolas de negócio, para a todo o tempo oferecermos programas de formação para os nossos gestores, micro, pequenos, médios e grandes empresários. Formação em todos os domínios, da governança, prestação de contas, formação ao nível da própria gestão dos recursos humanos, da gestão empresarial, da criação de valor, olhar para as novas tendências, para os novos conhecimentos, criar aqui também um ecossistema que permita dar formação permanentemente ao setor privado, micro, pequenos, médios e grandes empresários, para poder fazer o pleno, para atingirmos o setor público, o setor privado e toda a economia. E só assim conseguiremos aqui um efeito de transformação. Por isso eu acho que nós devemos trabalhar em parceria com as universidades, em parceria com as agremiações empresariais, em parceria com as escolas de negócios do mundo inteiro, neste caso de Portugal e da União Europeia, para montarmos programas permanentes de formação para qualificarmos os nossos líderes empresariais privados para os desafios que também têm a nível nacional e a nível regional e a nível mundial. Sem isto, nós não conseguiremos lá chegar, porque do bom desempenho do setor privado dependerá o futuro das nossas economias. Na transição energética, na economia azul, no turismo, nas indústrias criativas, no setor financeiro, na economia da saúde e em todos os demais domínios da atividade económica. Então eu sou apologista, estou de acordo que devemos, no fundo, atingir o setor privado. Mas fazer com o setor privado. Não é fazer para, é fazer com. Se nós queremos fazer algo para o setor privado, tem de ser com o setor privado. Com as universidades. Não é fazer para, não é ser aqui alguém que dá ao Estado, não. É fazer com, é envolvê-los para serem parte do programa, financiando o programa, cofinanciando o programa, participando na definição do conteúdo, dos conteúdos, não é? Na própria avaliação, para podermos garantir aqui um efeito de transformação abrangendo o setor público, mas também o setor privado, inclusive também as organizações da sociedade civil. No dia em que tivermos instituições qualificadas, fortes, perenes, muito ancoradas na meritocracia, no mérito,
e na entrega de resultados para as nossas nações, podemos dormir tranquilos, já? Que o resto resulta da dinâmica das instituições e quando alguém sai, a instituição continua com a mesma qualidade. Quando os líderes são mudados, a instituição continua com a mesma qualidade. E, portanto, quando lá chegarmos, podemos dormir tranquilos que o futuro do nosso continente e dos nossos países está garantido. Não tenho dúvidas quanto a isso. Por isso, vale a pena investirmos nas pessoas, nas instituições, para que elas próprias possam tomar conta do nosso destino e do nosso futuro. Caro Vice-Primeiro-Ministro, muito obrigado pela sua participação. Não sei se Paulo quer acrescentar Nada coisa. mesmo, apenas um agradecimento. Foi uma conversa muito, muito interessante. Obrigado. Nós agradecemos, sempre à vossa disposição. Quando entenderem, estou disponível para falarmos sobre tudo aquilo que tem a ver com Cabo Verde e com a África, não é?